Oi, depois de muito tempo, eu fiquei completamente perdida nas coisas que eu tinha que fazer em novembro e dezembro, então nunca gravei os lidos desses meses. E aí, meu benzinho falou que eu tinha que voltar. Acho que meu único telespectador. Mas enfim, daí eu vou fazer melhores de 2024 antes de começar a falar alguma coisa de 2025. Vamos ver como é que vai ser minha vida, se eu vou ter um tempo pra vir por aqui, enfim. Em 2024 eu li 50 livros, o que foi chocante pra mim, não esperava ler tantos. Muitos livros bons, teve poucos livros que eu li e falei, não, livro ruim. Posso até vir falar também dos livros que eu achei terríveis, mas foram poucos, a maioria foram muito bons. E eu separei alguns que eu achei maravilhosos, assim, pra vir falar um pouquinho. Então, começando com Conde de Monte Cristo, do Alexander Dumas, sei lá como se diz. Maravilhoso. O Conde de Monte Cristo é uma leitura longa, é um clássico, ele é bem extenso, bem denso. Apesar disso, não é uma leitura muito complexa, muito difícil, as palavras são tranquilas de entender. E é uma história, depois eu vi o filme, e o filme é bem avaliado, só que quando você lê o livro antes de ver o filme, você fica um pouco chateado com o filme, porque o filme é uma história basicamente de vingança. Eu tô com pipoca no dente. Mas o filme fala só de vingança, e o livro, pra mim, foi além da vingança sobre perdão. A história é um homem jovem que ele sofre uma injustiça, ele é preso injustamente, fica anos preso, e aí ele sai de uma determinada forma e vai buscar a vingança dele. E é lindo, é muito interessante, que nem eu falei, pra mim é uma história de perdão, e eu achei maravilhoso. É um clássico que vale muito a pena ser lido. Falando de clássicos, não entrou como um dos melhores lidos do ano, mas eu li também a primeira parte de Don Quixote, que merece aqui uma menção honrosa, porque é maravilhoso, eu me diverti muito. Só não entrou porque em um determinado momento eu achei arrastada, não aguentava mais. Eu sei que é um dos poréns que vem, às vezes, de ler livros mais antigos, assim. Só que eu acho que eu tava num momento tão da minha vida com tanta coisa acontecendo que eu queria uma leitura que fluísse e não tava fluindo, mas vem a menção honrosa porque é maravilhoso, eu espero terminar esse ano. Depois de Conde de Monte Cristo, eu salvei Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. É um livro contado pelos olhos de uma criança que fica entre pais divorciados e ela vai crescendo com isso, essa educação que vem da mãe dela, que também sofreu na infância, o pai e a mãe, a visão que eles passam para ela de relacionamento e como que isso vai afetando a vida dela ao longo dos anos. Eu achei maravilhoso. Eu vou ter outro livro aqui que é narrado na perspectiva de uma criança. É o tipo de coisa que me emociona muito, narrativas pela perspectiva de crianças, porque eu acho que é muito fácil você cair numa infantilização muito grande do personagem. Mas a Aline Bay fez com maestria, assim, achei lindíssimo. Eu falo muito lindíssimo, mas eu achei muito bonita. A escrita, ela é... Ai, eu sou apaixonada por literatura brasileira, literatura latino-americana. Eu sinto que as palavras fluem muito mais. Agora em janeiro eu tô lendo livros intercalados de... não só latino-americanos ou brasileiros, mas tipo línguas de origem latina e depois línguas de origem anglo-saxônica, e eu sinto que tem uma dureza nas palavras que não tá tanto na língua latina. Pode ser uma percepção minha porque eu falo português, mas enfim, tô desviando totalmente do assunto. Depois de Pequena Coreografia do Adeus, eu coloquei Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Ai, tá ficando muito modinha a lista, mas é linda. É o outro livro que eu falei, narrado da perspectiva de uma criança. E aqui a gente vai ter uma coisa que foi a primeira vez que eu li isso, de uma configuração familiar completamente diferente pra mim, e como que essa menina vê isso, e ela relata em diários, e ela escreve
tão maravilhosamente bem, essa criança, que é... Ai, é saboroso ler, assim. Eu lembro que eu tava lendo isso no sítio com meus pais e eu toda hora chamava minha mãe, tipo, mãe, escuta esse pedaço. Porque é lindo, assim, é... Ai, lindo. E é uma leitura rápida, é uma leitura gostosa. Se tiver empacado numa leitura, vale a... Tipo, empacado num livro, uma ressaca literária, vale muito a pena. Não é um livro tranquilinho, assim, vai ter reflexões duras, da mesma forma que o que eu falei anteriormente, os dois trazem reflexões duras, mas vale muito a pena, a vida precisa desses momentos de reflexões e pensamentos, e é isso, né, a gente não tá feliz o tempo todo. Depois, Oração para Desaparecer, da Socorro Cioli. Todos os 3 agora que eu falei são brasileiros. Esse livro, eu já falei dele aqui, quase todos eu já falei, né? Mas esse da Socorro é um realismo mágico brasileiro. Eu sou completamente apaixonada por realismo mágico. É uma história de amor muito bonita, muito diferente, muito diferente. Nunca tinha lido nada assim. É uma mulher que ela parece sem memória, ela tipo revive, sabe? Tem os revividos lá. E ela meio que revive sem memória, ela tem uns sonhos assim de um amor, e ela sabe que tem esse amor e ela fica, gente, e aí? E aí surge outra pessoa na vida dela. Ai, é muito bonito isso de perder um amor e se permitir amar de novo. Pra mim esse livro foi muito sobre isso e eu achei lindo, 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 lindo. Uma escrita incrível, realismo mágico brasileiro. Não foi a primeira vez que eu li, porque eu tinha lido Cabeça do Santo, da mesma autora, que também é realismo fantástico, mas eu gostei mais de Oração para Desaparecer, mas ambos os livros da autora são maravilhosos, espero ler mais dela, ela é sensacional. Depois veio Violeta, da Isabel Allende. Eu li muitas críticas a esse livro, mas foi um dos meus favoritos. De novo, realismo mágico, gosto muito de Isabel Allende. Esse livro ele vai narrar a história da Violeta, que é uma centenária, e aí começa lá na gripe espanhola, se não me engano, e vem até a Covid-19. Faz 100 anos de história dessa mulher. E ela é uma mulher muito intrigante, vai contar como que ela passou a vida, como ela sobreviveu, ela era muito à frente do tempo dela, ela trabalhava, enfim, é muito bacana. Também tem isso de amores que vêm e partem e amar de novo. Traz muito uma reflexão sobre o papel feminino na sociedade, antigamente e hoje. A história é ela contando pro neto, então tem uns momentos de você, acho que ele chama Camilo, se eu não me engano. Camilo, você era muito levado. Camilo, nem sei como é que eu vou te contar isso, de quando ela vai contar as experiências sexuais dela, enfim, é muito bacana. Tem uma cena que me ficou marcada, que é uma senhorinha, ela, né, lá pros 80 anos, dormindo de conchinha, abraçadinha. Então é outra coisa que me pega, como eu já falei aqui nos meus livros favoritos, é Amor nos Tempos do Cólera, que traz um amor de velhos. E aqui em Violeta não podia ser diferente, já que 100 anos de história, em algum momento ela é velha e ama, né? E o amor de velhos me pega um pouco. É muito bonito a gente pensar que daqui a, sei lá, 50 anos, 60 anos, vai ter alguém que pode nos amar e que nós podemos amar essas pessoas de formas diferentes. Os corpos não são mais os mesmos, a mente não é mais a mesma, mas a gente sente do mesmo jeito. Isso me pega muito. Tá escurecendo, não sei se vai dar pra me enxergar. Daqui a pouco o sol se põe. Depois, O Lugar, de Annie Ernaux. Nossa, esse livro foi tão... Porque eu já falei dele, tudo eu já falei, né? Mas pra quem tá caindo aqui de paraquedas, meu pai nasceu em 1967, que calhou de ser o ano em que Annie Ernaux perdeu seu pai. Meu pai é uma das pessoas mais maravilhosas do mundo e mais importantes da minha vida, enfim. E Annie Ernaux, em No Lugar, vai contar sua relação com seus pais, em especial com o seu pai, o distanciamento que ela tem dessas figuras ao longo dos anos, não só por mudanças, né? A vida, você se muda, você acaba tomando decisões que não agradam aos seus pais, faz parte da vida, mas também por ela se colocar em um contexto socioeconômico totalmente diferente dos pais. E como que esse aburguesamento dela a afasta da própria família de maneiras inimagináveis e às vezes intransponíveis. E
eu achei maravilhoso. É muito difícil, assim, eu moro longe da minha família desde 2017. Eu me mudei, eu tinha 14 para 15 anos. E a gente se distancia mesmo, faz parte da vida. Não significa que acaba o amor, etc, mas é difícil esse processo. É estranho você pensar que o tempo que você passa longe, você muda. E a pessoa que tá lá também muda. A gente tem essa ideia de que nossos pais são fixos, que estão sempre lá e que são as mesmas pessoas. Mas não, passam por transformações da mesma forma que a gente. Enfim, esse livro me fez pensar muito. Foi um dos meus favoritos do ano. Ele é bem curtinho, vale muito a pena a leitura. Eu tô doida pra ler mais dela. Não sei porque eu ainda não li. São livros geralmente curtos, são muito bem indicados, assim, várias pessoas indicam. Eu tenho que ler mais dela. Não sei porque coloquei outros livros na frente. Depois, Verão no Aquário. Verão no Aquário me marcou muitíssimo. Eu já tinha lido Lígia Fagundes Telles no meu ano de cursinho. Não foi pro vestibular, propriamente dito. Acho que eu vou acender mais uma luz. Vou ficar mais estranha, mas não vou ficar no escuro, né? Bom, eu li, não foi pro cursinho propriamente dito, tipo assim, pro vestibular, mas eu li no meu ano de cursinho, porque eu lia. Na verdade, eu parei de ler um tempo, retomei meu hábito de leitura nesse ano de cursinho. Em algum momento eu venho falar disso por aqui. E eu li um livro dela na época, achei nada demais. E aí veio Verão no Aquário, segundo livro que eu leio dela, e nossa, marcante demais. Verão no Aquário, ele é narrado de um jeito, a escrita da Lígia faz você se envolver de uma forma, eu me sentia sem ar. Eu já falei isso várias vezes, com todo mundo que me pergunta eu falo, mas esse livro parecia que eu tava ouvindo uma orquestra, sabe? Quando a música vai subindo, 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 e quando você espera que venha aquela queda, sabe? Não acontece. Meu irmão falou que podia ser eletrônica, mas enfim, quando você espera a queda, não acontece, continua subindo, subindo, e vai dando agonia. Esse livro, não sei nem explicar ele. É uma menina que ela tem uma relação muito conflituosa com a mãe tem uma relação meio esquisita com o menino que quer ser padre, e aí a personagem principal, ela tá vivendo uma época no Brasil em que vem muitas liberdades e ela meio que não sabe o que fazer com isso. Ela é muito confusa. A história, eu não sei explicar de uma forma sem dar spoilers e sem ser confusa, mas vale muito a pena a leitura, é incrível. Depois desse ano eu acabei de ler agora Ciranda de Pedras, né, que é o primeiro romance publicado da Lígia. Também dá essa mesma, não a mesma sensação, mas dá as sensações da mesma forma. Ela, maravilhosa. Eu virei uma grande fã da Lígia. Eu quero ler todos os livros dela, todos os contos, tudo dela. Eu tinha lido Antes do Baile Verde, que é um livro de contos dela, eu tinha gostado muito, mas essa sensação avassaladora veio mesmo com o Verão no Aquário, que você se sente dentro de um aquário. Recomendo muito ler agora, que faz muito calor em Belo Horizonte, que o céu todo dia parece prestes a desabar, mas não desaba, porque vem muito na atmosfera do livro, e eu adoro ler livros na atmosfera deles. Enfim. Próximo foi O Perigo de Estar Lúcida, de Rosa Monteiro. É uma não ficção. E eu não venho muito falar de não ficções, mas é perfeito. Vai trazer esse enlace da loucura com a criatividade. Contar vários episódios biográficos de inúmeros autores. E fez eu me sentir abraçada. Me fez muito feliz esse livro. Me fez pensar muito sobre mim, coisas que eu acho muito esquisitas em mim, mas que são comuns a outras pessoas, ou coisas que eu achava que eram comuns a todas as pessoas, mas que são esquisitas de mim. Enfim, eu escrevi um romance para um concurso, e muito da inspiração veio desse livro, do Perigo de Estar Lúcida. Eu estava escrevendo uma outra história, e aí, depois de ler esse da Rosa Monteiro, eu falei, não, eu vou colocar isso que eu penso, essas coisas que me vêm à mente enquanto eu tô andando na rua. Enfim, é um livro maravilhoso. Depois, e aqui eu vou dar uma roubada, porque eu coloquei a tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Eu li a tetralogia no ano passado, os 4 livros com algum espaçamento entre eles.
Achei alguns dos livros melhores que outros, mas vale muitíssimo a pena. Por favor, leiam a tetralogia napolitana. Esse ano quero ler mais Helena Ferrante, porque eu fiquei apaixonada com a escrita dela. Mais uma vez, autora italiana, língua de origem latina, não sei. Mas enfim, ela vai trazer a história de duas amigas completamente diferentes, que têm uma relação meio de amor e ódio, não sei explicar a relação delas, uma relação muito conflituosa, mas que uma sempre faz a outra crescer. Difícil explicar. Mas a história delas que se enlaça e se separa, e como que uma sempre influencia a vida da outra, mesmo não estando próximas. E tem todo um contexto social importante, se passa em Nápoles, lá na Itália. Tem toda uma questão cultural também de Nápoles, eu não tinha a menor ideia. Esse livro me fez ter vontade de viajar para a Itália, conhecer todo o litoral italiano. Compensa muito a leitura, eu não sei muito o que dizer sem dar spoilers intensos, mas é uma série maravilhosa. E por fim, eu trouxe outra... vou dar outra trapaceada, uma outra trapaça, mas eu comecei e terminei o ano lendo Relatos da Guerra de Tempestade, do Brandon Sanderson, não sei como se diz o nome dele. Então, o meu primeiro livro de 2024 foi Palavras de Radiância, e meu último livro de 2024, que eu terminei tipo dia 2 de janeiro de 2025, foi Sacramentadora, os livros 2 e 3 da série Relatos da Guerra de Tempestade. São fantasias maravilhosas. Eu sou uma grande fã de fantasia, apesar de eu não ter trazido tanto esse gênero aqui, não tô lendo tanto fantasia. Mas eu sou completamente apaixonada, eu cresci lendo fantasia, isso moldou minha adolescência, minha infância, enfim. E aí aconteceu o grande cataclisma da minha vida, que foi eu ter conhecido o meu querido amigo Paulo, que me apresentou O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, acho que se fala assim. E aí isso foi o fim, porque é uma fantasia perfeita, avassaladora, incrível, maravilhosa. 3 livros, o último não foi lançado, estão há mais de uma década esperando o livro, então uma vez por mês, a Nala não para de miar, uma vez por mês eu procuro, tipo assim, como está Doors of Stone? Alguma notícia? Nenhuma notícia, nunca vai ser lançado e eu vou morrer sem saber o final, tudo graças ao Paulo. E isso destruiu um pouco minha experiência fantasia, porque o livro é tão bom que depois eu não conseguia ler uma fantasia e amar. Tipo assim, li ele, aí depois eu li o Ceifador, sei lá, tipo, são 3 livros, assim, que é uma fantasia também distópica, muito interessante, mas eu ficava, gente, não é tão bom. Tudo por causa da porcaria do Nome do Vento e O Temor do Sábio, que são livros que eu tinha vontade de esquecer pra ler de novo. Eu brinco que foi a primeira vez que aconteceu comigo isso. Eu li o livro, terminei, aí eu fui nadar, tipo assim, fazer um treino de natação, e eu esqueci que eu tinha acabado o livro. E eu tô assim, vou terminar esse treino, vou ler mais. E aí não tinha mais pra ler, e eu fiquei... Bom, minha memória acabou, eu falo muito e eu tive que apagar algumas coisas. Aproveitei pra prender o cabelo que tá muito quente em Belo Horizonte. Enfim, não, pra cá. Enfim, eu tava falando de Nome do Vento, Patrick Rothfuss. Fantasia maravilhosa, e aí depois disso eu fiquei meio desiludida com fantasia. Até que conheci Brandon Sanderson e comecei com o relato da Guerra das Tempestades. O primeiro livro, que é Livro dos Reis, alguma coisa assim. Livro dos Reis? Acho que é isso mesmo. Palavra dos Reis? Não, Livro dos Reis. Caminho do Rei. Acho que é isso. O primeiro livro, eu demorei muito pra engatar. Eu levei, tipo assim, umas 500 páginas pra engatar. Os livros são enormes, é tudo 1.500, 1.000 páginas. Demorei muito pra engatar, porque é um universo extremamente novo. Fiquei meio, meu Deus, o que tá acontecendo? E depois que eu engatei, enfim, assim, minha vida mudou, porque é maravilhoso. E aí, os 2 últimos livros são incríveis também. Eles vão trazer o desenrolar do primeiro livro, revelações magníficas, uma guerra desenrolando. Tem uma personagem específica, eu não sou muito fã dela, ela chama Shallan, e ela me irrita um pouco. Não sei se fala Shallan, tipo assim, na minha cabeça fala Shallan. Mas ela me irrita um pouco, não gosto muito dela. Mas o resto é incrível, eu amo o livro, eu amo a saga. E eu cometi o erro, e se vocês falam em inglês, não cometam o mesmo erro que eu, porque eu comecei a ler o livro em português.
Como é um novo universo, tem coisas que tem seus próprios nomes. Então, por exemplo, tem as espadas... Gente, esqueci a palavra. Espadas fractais. Em português, espadas fractais. Em inglês, chama Sharp Blades. Então, tipo, tem várias coisas que tem uns nomes diferentes em cada língua. Então, depois que eu li em português, eu não consigo mais ler em inglês. E as traduções demoram muito pra sair. Então lá já tá, sei lá, no 5º livro. Saiu o último livro ano passado, se eu não me engano. Ou vai sair esse ano, sei lá. Já tá pra sair o último livro. E aqui saiu a tradução do 3º no final do ano passado. Então, assim, vai demorar. E isso me estressa. Mas vale a pena demorar também, porque é um livro longo, querendo ou não, exige pausas. Mas bom, foi isso. Meu 2024, meus 10 com um pouco de trapaça favoritos. Tem várias menções honrosas, né? 100 Dias Entre o Céu e o Mar, outra não ficção incrível do Amir Klink. Li um livro da filha dele também. Gente do céu. Nós? Não foi Nós. Esqueci o nome do livro da Tamara Klink, mas que eu gostei muito também. Foi o primeiro livro dela. Tem alguns quadrinhos também que achei muito bons, Pílulas Azuis. Enfim, muitos livros muito bons. Tentei trazer os meus favoritos. Espero ter mais coisas para trazer esse ano, ter mais tempo para gravar. Fazer coisas mais organizadas também, né? Eu sinto que eu me perco muito no que eu tô falando. Mas enfim, é isso. Volto em algum momento. Agora eu tô no meu 4º livro de janeiro de 2025, né? Vou terminar ele agora. Por enquanto temos leituras muito boas, que eu tô ansiosa pra vir contar. Especialmente o primeiro, que foi uma leitura de viagem, que se chama Praça do Diamante, é de uma autora catalã. Eu li em Barcelona e o livro se passa em Barcelona e foi maravilhoso. Bom, eu vou parar por aqui. Até a próxima. Um beijo pra todos. E pro meu benzinho especial.